Escravidão. Vingança. Justiça. Você vai se emocionar. Dia 28 de abril, na cidade do Pilar, o espetáculo A Última Pena de Morte no Brasil. Grande elenco, novos cenários e uma história que chocou esse país. Espetáculo A Última Pena de Morte no Brasil. Imperdível. Pena de morte no Brasil. Nunca mais. Nunca mais. Todos os anos, em abril, uma encenação numa pequena cidade de Alagoas rememora que um dia o Brasil já teve pena de morte. Há exatos 140 anos, o escravo Francisco foi o último homem a ser executado no Brasil. Francisco foi enforcado por assassinar, com outros 2 escravos, um casal, o capitão da Guarda Nacional João Evangelista de Lima e a mulher. O enforcamento de Francisco ocorreu na cidade de Pilar, em 28 de abril de 1876. É o último registro de aplicação da pena de morte no país. Ela foi abolida em 1890, logo depois da proclamação da República. Crimes como o cometido por Francisco eram motivados pelo excesso de trabalho e pelos maus-tratos. Uma realidade vivida no cotidiano pelos milhões de escravos africanos e descendentes de africanos no Brasil imperial. Francisco foi condenado com base numa legislação aprovada pelo Senado e pela Câmara e que entrou em vigor em 1835. Considerada uma das leis mais bárbaras que o país já teve, previa a pena de morte para o escravo que matasse seus proprietários. Artigo 1º. Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas que matarem por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente ou fizerem outra qualquer grave ofensa física a seu senhor, a sua mulher, a descendentes ou ascendentes que em sua companhia morarem, administrador, feitor e as suas mulheres com que eles viverem. Essa lei era uma reação dos senhores de escravos às rebeliões cada vez mais constantes. As mais famosas foram a de Carrancas, no sul de Minas Gerais, em 1833, e a Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835. Depois da promulgação da lei, centenas de escravos foram condenados à morte. Nem todas as penas capitais foram aplicadas. O imperador Pedro II atendeu vários pedidos de clemência. Muitas penas foram comutadas em galés perpétuas, que eram trabalhos forçados em obras públicas. Algumas condenações foram até perdoadas. A bondade não agradava aos fazendeiros da época. Há historiadores, e não só historiadores, políticos da época também, que chegam a especular que a sistemática comutação da pena de morte em galés perpétuos incentivava a revolta escrava, porque alguns trabalhos em galé seriam menos ruins do que alguns tipos de escravidão. Francisco foi o último a não receber o perdão de Dom Pedro II. Contam que o imperador converteu-se em adversário da pena de morte depois de conhecer o escritor francês Victor Hugo em Paris, ou que ele teria ficado impressionado com um erro judicial que levou à execução de um inocente na cidade de Campos, na província do Rio de Janeiro.
Os enforcamentos eram feitos em praça pública. O condenado era conduzido ao patíbulo numa procissão pelas ruas da cidade. As execuções eram uma verdadeira festa, né? Como, de modo geral, eram as execuções públicas nas grandes cidades, né? Você tem relatos dessas execuções, né? As pessoas bebiam, né? Ficavam fazendo brincadeiras, né? Às vezes também choravam, entoavam cânticos, né? De misericórdia. Então, se tinha toque de clarins, a procissão do condenado pelas ruas, né? Então ele passava pelas ruas, a multidão nas calçadas, né? Enfim, era um grande acontecimento, né? Há pouco mais de 10 anos, a cidade alagoana de Pilar decidiu relembrar a cada 28 de abril a última execução do país. Em 2001, quando eu comecei aqui a trabalhar como diretor de cultura da cidade, aí foi que eu criei, no caso, o espetáculo para que as pessoas pudessem conhecer essa história. Uma forma de não esquecer que um dia leis injustas foram usadas para tirar a vida de brasileiros.